Olá, meus caros quadrizaminai. Vamos falar do enterro, culto fúnebre, funeral de Billy Graham e traçar um paralelo, uma comparação entre Billy Graham e Missionário Davi Miranda, já que ambos morreram na mesma data, não no mesmo ano, mas no mesmo dia e no mesmo mês, dia 21 de fevereiro. Com relação ao fúnebre, teve bastante repercussão no cenário político e religioso norte-americano, foi transmitido pela principal emissora do país, teve a presença ilustre do presidente Donald Trump e também do vice Mike Pence. Também teve religiosos que compareceram a esse evento para as últimas homenagens, prestações de homenagens a Billy Graham na Carolina do Norte, em Charlotte, na própria propriedade local onde que Billy Graham vivia seus últimos dias, junto com a sua família. Teve cerimônia mais de 10 horas de duração, um público no local, precisamente 2.000, um pouco mais de 2.000 pessoas. Billy Graham foi bastante, o corpo ali bem homenageado, a pessoa, né? Inclusive soltaram vários vídeos das principais caravanas, das principais campanhas, melhor dizendo, que ele fez ao longo do mundo, visitou mais de 185 países, pregou para multidões e multidões. Então passou todo ali os vídeos, as filmagens, inclusive dele com a esposa e etc. Você pode acompanhar no YouTube tudo isso. Ele foi enterrado no memorial da biblioteca memorial que ele tem na própria propriedade dele. Enfim, foi realizado tudo que ele pediu vida, né, na sua cerimônia e tal. Vamos agora à comparação, né, entre Billy Graham e Missionário Davi Miranda. Antes, não sei se eu disse, esse ato de prestação de homenagem a Billy Graham foi no dia 2 agora, sexta-feira, dia 2 de março. Comparação entre Billy Graham e missionário. Nós sabemos que Billy Graham faleceu com quase 100 anos, o missionário com 78 anos. O missionário faleceu antes do Billy Graham. Isso dá 21 anos a mais para Billy Graham. 18 a diferença de idade, mas 21 porque ele viveu 3 anos a mais do que o missionário. Há várias diferenças entre ambos, passando desde a sua vida familiar, a vida social, o quadro socioeconômico até a questão doutrinária. Billy Graham veio de uma família muito abastada, uma família muito rica, não teve nenhuma privação, não passou por nenhum perrengue de falta de comida, bebida, enfim. Teve uma vida, que eu diria, nesse aspecto, muito boa. Não teve que se queixar. O missionário não teve tanta coisa boa assim. Passou, talvez não tanto na época que ele vivia em reserva, no interior do Paraná, né, na sua fazenda, mas quando veio para São Paulo. Lembrando que Billy Graham é de origem presbiteriana. O pai de Billy Graham, ou os pais de Billy Graham, eram da igreja presbiteriana, quer dizer, o Billy Graham possivelmente já nasceu de berço evangélico. O missionário não, é oriundo do catolicismo, seus pais eram católicos roxos. Inclusive, na fazenda onde ele morava, em reserva no Paraná, era destinada para os curas, para os sacerdotes missionários que ali passavam e então se hospedavam. Ele era congregado mariano. Ele vai ter o convertimento só com 22 anos ao protestantismo, ao evangelismo, ao mundo evangélico, já em São Paulo. Billy Graham, já conhecendo bastante, visitando bastante a igreja presbiteriana, vai ter uma decisão na sua vida de querer ser pregador ou ter um compromisso maior com 16 para 17, 18 anos, mas já tinha bastante conhecimento disso. O missionário passa perrengues quando vem para São Paulo, quando está casado. Inclusive tem um episódio em que ele usa
a pouca quantia que ele tem, única, para fazer um programa radial, fazer uma oração numa rádio, enquanto que a sua família passa privações, não tem nem o que comer. Seus filhos também, né, vivendo em condições um pouco assim até subhumanas, ficando entre as traças, entre ratos e coisas mais. Deus honra a fé dele, que na volta ele contempla um pedaço de pão, a família, os filhos foram alimentados e ele conseguiu inclusive pagar as despesas da rádio e voltar para sua casa. Billy Graham não teve, como já disse, nenhuma privação nesse sentido. Então aí já dá uma grande diferença, né? E isso tudo influencia na pessoa. Veja bem, Billy Graham é oriundo, é de berço evangélico, missionário não era. Com influência do catolicismo conservador e grandemente, né? O protestantismo, ele nem sempre é tão conservador, né? Até porque já veio contra tudo aquilo que a Igreja Católica fazia. Então aí já é uma diferença. E muitos ficam julgando, missionário era herege, o Billy Graham é herege. Não é bem assim, porque nós temos que analisar todos esses aspectos. Billy Graham casa com uma pessoa riquíssima, que o pai dela era militar, se não era militar, era alguém alguma autoridade que trabalhava fora, do país. Inclusive, em alguma dessas missões, ela estava na China, tá? Ela passou por tudo aquilo que ocorreu lá na China, comunismo, etc. E tudo isso você vê naquele documentário último, né, de Billy Graham, chamado A Cruz. O missionário casou com uma esposa simples, humilde. Então há uma diferença. O missionário é a ala humilde, conservadora, a ala mais pobre, e Billy Graham já, né, a ala mais rica, um pouco até liberal. Poderia ser considerado até, com relação ao missionário, um playboyzinho, entre aspas. Claro que vai diferenciar e igualizar eles um pouco é a chamada para o Evangelho, né? Que o Billy Graham dá com 16, 17, 18 anos, com 16 anos precisamente, e o missionário com 22 anos. O Billy Graham depois cria a sua igreja, que é a primeira igreja batista, e passa a ser o pastor batista. O missionário vai criar a sua igreja, depois de passar algum tempo nas igrejas de tendas. Possivelmente o missionário na época ouviu falar de Billy Graham. Inclusive as igrejas de tendas têm muita influência também do que se fazia na época de Billy Graham. Então ele faz com 1962, missionário em 1962, cria a sua igreja. Converte em 1958, abre a igreja Deus e Amor, cria em 1962, em 1965 ele casa. Billy Graham, ele casa também cedo, mas cria seu órgão, sua igreja também um pouco diferente do missionário, enfim, mas também quase nessa idade aí. Estou tendo um probleminha aqui externo, que às vezes eu até saindo fora do que eu estava pensando aqui, né? Porque a gente tem um cronograma e tem uma interferência externa, até interfere no que a gente estava pensando, calculando em falar. Vamos já pular dessas características diferentes deles de bio, da própria vida, do social e do quadro socioeconômico. Vamos para o viés já doutrinário. Billy Graham era totalmente diferente do missionário nesse sentido, era mais aberto, era universalista. Quer dizer, ele pregava para todo mundo, aquele que aceitasse Jesus seria salvo e pronto. E algumas de suas ponderações dava até a entender que até aquele que não aceitasse Jesus seria salvo por crer no único Deus, como o islamismo, a religião dos muçulmanos. Isso era uma política que ele tinha que realizar, porque era do interesse da associação Billy Graham, né? Quer dizer, ser mais universalista, fazer a política da boa vizinhança, de considerar todos, de pregar o ecumenismo, de pregar, de qualquer maneira, né? Só basta crer em Deus e tal. É coisa desse sentido. E aí que foi o grande erro dele. Já o missionário, ele não tinha papas na língua. O que ele pensava, ele dizia. O Billy Graham, não.
Era mais comedido por conta do interesse. Não, ó, se eu falar mal daquela religião, eu não vou ter adeptos para minha associação. Tanto é que, dado momento, ele vai e fala com o Papa e se une com o Papa. Inclusive, as suas cruzadas evangelísticas em todo o mundo foi com apoio da Igreja Católica, e até tem um fato histórico que é lamentável que isso seja verdade, que ele fazia, que era contratados 4, 5 mil pessoas católicas para vir na frente aceitar Jesus. Eles não estavam aceitando a Jesus de verdade. Era como fosse artistas para puxar os outros a aceitar Jesus, como se faz hoje na televisão, né? Quando você vê nos auditórios as pessoas aplaudindo, aquilo ali é tudo fachada, é tudo fake, porque tem uma pessoa por trás pedindo para o pessoal da plateia aplaudir. Mesmo modo era aquilo. Olha que safadeza nesse sentido. Eu já digo que é assim mesmo, porque isso não é evangelho, nem por força, nem por violência, muito menos por falsidade. Então aí a gente já vê uma diferença grande do missionário para o Billy Graham. Isso você vai ver nos comentários no YouTube do pastor Moabel, que é um pastor da Assembleia, que ele fala, ele leu e conheceu inclusive Billy Graham, estando na cruzada evangelística que ocorreu no Brasil em 1974, no Maracanã. Então veja só, há uma diferença. O missionário não fez isso. Ah, mas quem diga os milagres, tinha gente que ia lá, puxava a pessoa para alcançar um milagre ou coisa desse sentido. Mas no início da carreira dele não foi essa. E ele tinha um posicionamento totalmente diferente com relação à união. Não apoiava o ecumenismo. Então já é uma grande diferença. Billy Graham, ele pensava que a missão dele era só evangelizar, só falar de Jesus. Ele não era um sujeito que doutrinava, que exortava. Ele mesmo dizia, procura uma igreja que fale em nome de Jesus lá, nesse sentido. E até isso é o embasamento para ele dizer que não pode julgar, né? Tem um vídeo aí que ele dando entrevista para um canal de TV nos Estados Unidos, dizendo, não, eu não sou pregador para julgar, quem julga é Deus. E é exatamente nesse sentido que ele vê a coisa. Missionário não, né? E inclusive há uma diferença entre julgar e não julgar. Julgar de acordo com os tribunais, nós não podemos. Agora, julgar à luz da palavra de Deus, quer dizer, comentar, nós podemos. Isso não tem problema algum. O missionário então falava. Até muitos diziam que ele era salgado demais. Tinha o uso exacerbado dos usos e costumes, né? Fazia o uso disso. Então aí eu vejo que há extremismo tanto dos dois lados. Por exemplo, nós uníssemos aquilo que é bom no Billy Graham e aquilo que era bom no missionário, nós formava a pessoa perfeita. Porque o Billy Graham tinha uma coisa que era boa, que era tentar falar com todo mundo, para pregar o evangelho. Mas só que ele foi para um viés muito extremista, de abraçar todo mundo. E não é bem assim o evangelho. Se fosse assim, Jesus nem viria. E o missionário já ficava naquele momento ali, naquele mundinho, melhor dizendo, isolado. Quer dizer, só ali tem salvação, só ali é o caminho certo. Então, se nós tivéssemos um pouco cada um, seria melhor. Enfim, existem várias diferenças. Portanto, podemos considerar, vamos lá dizendo, se unisse o lado bom de Billy Graham e do missionário, a coisa andava. Ou seja, teríamos praticamente o lado de Deus, ou Deus ali. Mas tem que ocorrer isso, tem que haver defeitos para o homem também não se exaltar. É claro que se você for analisar criteriosamente a Bíblia Sagrada, você vê que determinadas posições do Billy Graham são posições que desagradam a Deus, com relação principalmente às suas ponderações com relação à salvação, ao querer dizer que simplesmente basta crer em Deus. Não é bem assim. Mas eu estava escutando o pastor falando que nos últimos tempos de vida de Billy Graham, ele fazendo uma análise da vida dele, aquela filmagem assim do tempo, no túnel do tempo, ele considerou como um dos maiores pecadores da face da terra. Ele considerou ele mesmo um pecador e pedia misericórdia para Deus por muitas das coisas que ele fez. Veja só. Porque a mídia faz o cara. A mídia cria fantasia. Cria tanto um sujeito bom como um sujeito ruim. Agora, a essência dele
para a mídia, o povo pouco importa, mas para Deus importa. Se a pessoa não tiver comprometimento com Deus, ela realmente vai perder a salvação, vai ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Porque ela pode muito bem fingir, maquiar, né? Mostrar que é uma pessoa santa e não ser. E até nas suas próprias ponderações, né? Para quem é calcado na luz da palavra de Deus, ponderações assim tendenciosas e até medrosas, covardes, aquilo que Pedro disse, mas vale agradar a Deus do que aos homens. Nisso deve Billy Graham ter pensado, possivelmente com a sua salvação, né? Porque nós somos pecadores, agora nós temos que considerar que nós somos e pedir perdão para Deus, porque Deus é infinito em misericórdia e amor. Com relação ao missionário, da mesma maneira, ele pedia, inclusive, todas as suas pregações para Deus ter misericórdia, ele considerava pecador, sim, pedia perdão. Aqueles extremismos também dele, de dizer não, só na IPDA tem salvação, com relação ao dízimo e outras coisas mais, decisões arbitrárias, como tirar irmãos que realmente, ou pregadores que realmente eram de Deus. Nisso tudo pesou. Lembramos de Moisés. Moisés foi um homem escolhido por Deus, mas pecou no deserto e por conta do pecado morreu. O salário do pecado é a morte. E aí ele não alcançou a promessa de Deus na terra mesmo, de leite e mel, a Canaã. E nesse sentido, no campo espiritual, para nós alcançar a nova Canaã, até alcançamos, mas não desfrutamos tanto de bênçãos aqui, eu diria. Fato é que foram dois homens pregadores do Evangelho, um com viés mais liberal, outro com mais conservador. O julgamento da salvação cabe a Deus, mas a gente vê pelas obras que de algum modo eles alcançaram sim a salvação, possivelmente. Agora, o que cabe nós pensarmos, caros, é que nós não devemos aí estar defendendo a bandeira de um de outro, criando picuinhas, celemas, polêmicas. Eu sou de Paulo, eu sou da Apolo. Não tem nada disso. Aquela é herege, aquele não é. Não é bem assim, tá? Nós temos que entender todo o contexto. Eu trouxe aqui a diferença, inclusive, da vida, da questão socioeconômica de ambos. E isso tudo interfere também, tá? Isso, se você for analisar psicologicamente, socialmente, etc. E Deus é um desses. Analisa tudo. Ele não analisa só uma coisa errada, não. Ok?